dos vários temas da liturgia da palavra de hoje, eu escolhi o tema da segunda leitura, que é o perdão. Apesar de serem citados outros pontos, mas escolhi esse tema porque o Evangelho fala de Eucaristia e eu não posso comungar, se eu tenho pecado grave, sem o perdão de Deus, como eu também não posso comungar com ódio. E uma vez que este ano eu já fiz um sermão eucarístico, possivelmente 2, agora não vou me lembrar exatamente. Então hoje nós vamos falar desse assunto. O perdão é um tema crucial para a salvação. Sabem por quê? Eu pergunto aqui, quem aqui nunca foi traído, levanta a mão. Nunca foi traído por qualquer pessoa. Quem nunca foi traído, levante a mão. Seria interessante até o pessoal da produção mostrar que ninguém levantou a mão, para quem está em casa. Tá? E olha, eu perguntei dessa forma, porque se eu perguntasse quem já foi traído, e alguém casado levantasse a mão, pegaria mal, né? Enfim. Pergunto, já fizeram fofoca de você alguma vez? Já? Se fizer, levanta a mão. Aí, todo mundo levantou a mão. Muito bem. Quem já levou calote, levanta a mão. Olha aí. Então, vocês estão vendo que esse tema do perdão é importantíssimo. Porque nós temos que perdoar o fofoqueiro, o caloteiro, o traidor. Isso vai acontecer na vida da gente. Desde que o mundo é mundo. Então nós temos que estar preparados para perdoar. Porque na nossa fé, quem não perdoa não será perdoado. O que o Pai Nosso diz? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eu estou dizendo para Deus o quê? Se eu perdoar, me perdoe. Se eu não perdoar, não me perdoe. É isso. Para o bom entendedor, meia palavra basta. E o outro motivo pelo qual decidi falar desse tema é por causa do seu potencial libertador para o ser humano, sendo um tema de inteligência emocional. O que é a inteligência emocional, de acordo com o seu autor, Daniel Goleman? Ela tem 5 pilares. Conhecer as próprias emoções, controlá-las, automotivação, empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, e saber se relacionar interpessoalmente. No início do século XX, o QI, ou o coeficiente de inteligência, era a medida definitiva da inteligência humana. Inteligentes eram pessoas que tinham QI elevado. Só que em meados da década de 90, Daniel Goleman descobre, entre aspas, a inteligência emocional, mostrando que não bastava o sujeito ser um gênio, se ele não soubesse lidar com as suas emoções. E quantas pessoas inteligentíssimas que nós conhecemos, que não chegam no topo da carreira, que casam e com pouco tempo se separam, muitas vezes por causa da falta ou da baixa inteligência emocional. E aí, a ciência começa o novo milênio com descobertas que apontam para um terceiro quociente, que é o da inteligência espiritual. Cientistas de várias partes do mundo descobriram o que está sendo chamado de ponto de Deus no cérebro,
uma área que seria responsável pelas experiências espirituais das pessoas. E aqui eu estou falando de uma cientista chamada Dana Zohar. Foi ela que escreveu esta bela obra que fala da inteligência espiritual. E o que vem a ser, então, essa inteligência espiritual? É uma terceira inteligência que coloca os nossos atos e experiências num contexto mais amplo de sentido e valor, tornando-os mais efetivos. Ter alto coeficiente espiritual implica ser capaz de usar o espiritual para ter uma vida mais rica e mais cheia de sentido, adequado senso de finalidade e direção pessoal. E aqui eu chamo a atenção para a fé, para a prática religiosa. Vamos lá? O que é esse sentido para a vida, senão o princípio e fundamento de Santo Inácio de Loyola, que eu tenho procurado martelar aqui. O homem nasce para louvar, servir e reverenciar a Deus e, através disso, salvar a sua alma. Lembram-se? Eu tenho falado muito sobre virtudes. O Papa Bento XVI já dizia que a crise do mundo moderno é uma crise de santidade. Faltam santos, faltam pessoas virtuosas. Então, que melhor direcionamento a gente pode dar para as nossas vidas que não esse? Inclusive, de Sócrates a Santo Tomás, nós vamos ouvir esse discurso das virtudes. Sócrates já dizia que viver bem é viver virtuosamente. Hoje, muitas pessoas estão psicologicamente doentes porque não estão trabalhando virtudes. Vivem como bichos, em função das paixões desordenadas. E tem muita gente de igreja que vem à igreja por tradição, por uma motivação que não a transformação da própria vida, que não a própria santificação. Vem pedir favor a Deus, enfim, nem entro nesse mérito. Né? Mas ressalto que a gente vem aqui, sobretudo, para se deixar transformar por Deus. É para isso que nós escutamos a palavra, que vai nos dar um norte, que vai trabalhar os nossos valores, o que é essencial para a inteligência espiritual, e nos alimentamos da Eucaristia para termos força, coragem, graça de Deus para mudar, para nos convertermos. Dana Zohar identificou 10 qualidades comuns às pessoas espiritualmente inteligentes. E dessas 10 eu vou separar 6 que estão direto ou indiretamente relacionadas com o nosso tema. Primeira, as pessoas espiritualmente inteligentes praticam e estimulam o autoconhecimento profundo. A nossa fé nos leva a esse autoconhecimento. No confessionário, na direção espiritual, na própria leitura da palavra. E aí, a gente precisa se conhecer para saber quais são os nossos pontos positivos, nossos pontos fortes, e quais são as nossas tendências viciosas. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente faz um trabalho de direção espiritual, procuramos ajudar a pessoa a descobrir qual é o seu temperamento. Por exemplo, o melancólico tem uma tendência à mágoa, ao rancor, ao ressentimento. E aí, sabendo disso, ele vai começar a trabalhar o perdão.
E aí vai ser ajudado pelo diretor espiritual. Vejam, São Francisco de Sales, que é doutor da igreja, era colérico de temperamento. Os coléricos são pessoas explosivas, pitizentas. Quem não conhece alguém assim? E aí, vejam que interessante. Ele era conhecido como uma pessoa extremamente mansa. E aí, depois que ele morreu, foram descobrir que a mesa dele, cujo tampo era de madeira, estava toda azunhada embaixo, olha só. Porque ele devia azunhar no momento de raiva, para não explodir com ninguém, para ser manso com as pessoas. E isso não é hipocrisia, não. Isso aí é um trabalho de construção de virtude a partir desse autoconhecimento. O descarrego dele era esse. Segundo ponto. As pessoas espiritualmente inteligentes são levadas por valores. E aqui na Sagrada Escritura, nós temos o conjunto de valores que vão permitir o ser humano ser plenamente feliz e ajudar os outros a serem felizes. As pessoas espiritualmente inteligentes, terceiro ponto, têm capacidade de encarar e utilizar a adversidade. Veja, não faz o menor sentido você, como católico, ficar se afastando dos inimigos. Eu já vou explicar os graus de perdão. Mas olha aqui que interessante. O chato, a pessoa difícil na sua vida, na realidade é um espelho que está na sua frente. Comece a encarar dessa maneira. Essa pessoa lhe faz um favor maior do que o seu amigão. Porque às vezes o amigão incensa a gente. Bajula, puxa saco. E aí a gente incha. E aí ele pode estar colaborando com a soberba na minha alma. Ao passo que a peste na minha vida é aquele que vai me permitir ver como é que anda a minha caridade. Se eu sou paciente, se eu sou tolerante. Então me faz um favor muito maior. Por isso o padre Alir Sanagioto, o Wilson veja depois para comprar o livro, já tivemos aqui, vamos comprar de novo aí. Escreveu um livro interessante. Quanto pior a pessoa com quem você convive, melhor para você. Olha aí. É exatamente tendo esta base. Quarto ponto. Tem independência. Eu tenho falado muito do conceito de autorresponsabilidade, do coaching. Então, na autorresponsabilidade, eu tenho as rédeas da minha vida, eu estou no comando. Nós temos que tomar as nossas próprias decisões, nós temos que escolher as nossas emoções, mas hoje nós vemos vítimas. O palco que a gente mais vê são vítimas. E aí, saiba que um dos ingredientes da depressão, um dos principais ingredientes é o vitimismo. Todo deprimido é vítima. É vítima de Deus, é vítima de alguém que está perseguindo. Hoje é super comum as pessoas virem procurar a gente com aquela ideia de Igreja Universal do Reino de Deus na cabeça, né? Fizeram algum trabalho para mim, tem uma macumba, as coisas não estão dando certo. Aí quando você vai conversar com a pessoa, é ela que não se mexe. Por isso que a vida dela não está acontecendo. Mas a gente quer um bode expiatório. Eu quero ser vítima. Então, quem perdoa faz uma escolha de não permitir que os outros controlem as suas emoções. Eu decido que a maldade do outro não vai me afetar. E isso é maturidade psicológica. E isso é santidade espiritual. Quinto ponto, tem capacidade de colocar as coisas num contexto mais amplo. E é o que a fé nos propõe.
Eu penso em quê? Eu penso na salvação. Por isso que eu vou perdoar. Eu não fico naquela coisinha, Belém, Belém, nunca mais estou de bem. Você me chamou de feio, eu vou chamar você de feio. Não. Eu entendo, numa perspectiva maior, que se eu sou do tipo que agita a bandeirinha da paz no mundo, a paz começa no meu coração. Eu tenho que fazer as pazes com todo mundo. Imagina, se todo mundo vivesse o perdão, haveria guerras no mundo? Não. Simples assim. Eu entendo que Deus une e o diabo separa. Então vejam só como a fé alarga os nossos horizontes. Como a fé nos motiva. Sexto ponto. Tem compaixão. Pessoas espiritualmente inteligentes são compassivas. E aí, a gente vai ver na igreja pessoas que são pregadores, colaboram em retiros, fazem muitas coisas, no fundo, para colaborar na salvação dos outros, mas querem que o inimigo vá para o inferno. Que se exploda. É incoerente isso. Então, qual é a sua motivação para estar na igreja? Tem gente que vem só receber. A gente vem receber, também é importante. A gente precisa receber conhecimento, a gente precisa receber a graça. Tá? Mas tudo isso para dar, porque fé sem obras é morta. Então, no perdão, eu saio do polo passivo da vítima ofendida e passo para o polo ativo do protagonista da santidade, através do perdão. Agora vamos entender que existe um condicionamento social que favorece essa cultura da mágoa que nós vemos no mundo. A começar por um problema que eu já denunciei aqui, chamado neurose de justiça. E aí a gente vai ver vários comportamentos próprios de quem tem neurose de justiça. Exemplo, a mulher traída que aceita o marido de volta, mas ela acha que ela tem um cartão de crédito aqui na manga. E aí ela pode fazer o que quiser, o marido tem que ser agora o santo, perfeito, imaculado, porque traiu. Eu te aceitei de volta, estou fazendo um favor muito grande. Então aí ele tem que ser perfeito. Ela não precisa, ela tem o direito. Todos os direitos. Então, é como que justo que eu tenha esse tipo de comportamento. É um direito meu. Tem gente que recebe presente e se sente incomodada. Aí tem que dar um presente, se sente na obrigação. Por quê? Porque eu não quero ficar no saldo devedor. Não quero dever favor a ninguém. Bom, a gente é condicionado à vingança. Eu me lembro que uma vez eu era padre novinho, frango de leite, tinha um ano de sacerdócio. Estava na Tunísia, era missionário lá. Um dia a gente foi assistir um filme Expresso da Meia-Noite. E esse filme mostrava a situação de um rapaz que, como muitos jovens por aí, resolveu se drogar, só que no lugar errado, na Turquia. Ele americano, estava passeando lá, e justo no momento em que a Turquia precisava mostrar ao mundo que reprimia as drogas. Aí o que aconteceu? Ele foi preso. E aí, pegar muito tempo de cadeia, ele se desesperou, conseguiu fugir. Foi capturado de novo, e aí pegou prisão perpétua. Se não me engano, é mais ou menos isso. E aí na prisão tinha um pelego, um cara, que fizeram questão de pegar um sujeito bem feio. O bicho era ruim. E ele entregava todo mundo para conseguir favores dos carcereiros, cigarros, etc. E o filme constrói uma raiva contra esse camarada.
E aí lá no final, uma das últimas cenas, esse rapaz pisoteado, maltratado, coitado, voa em cima desse traíra e arranca-lhe a língua com os dentes. Criatura, quando eu vi, eu estava no meio da sala, batendo palma. Aí o anjo da guarda veio com a asa e fez assim: oi, você, padre, achando bom a vingança? Que beleza, hein? Para vocês verem que a gente sempre tem alguma coisa lá dentro. Tá? E aí eu comecei a ver exatamente. Agora, não é que isso viesse de mim, os meus valores são outros. Mas o mundo, nos filmes, nas novelas, vai fazendo com que a gente ache que o bateu, levou é bacana. Que o olho por olho, dente por dente está valendo. Gandhi já dizia, se olho por olho e dente por dente fosse valer mesmo, no mundo só haveria cegos e banguelos. Porque quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então parece justiça, só que não. Ah, mas lá na Bíblia, sim, havia olho por olho, dente por dente, sim. Porém, Jesus vem instaurar a misericórdia. Deus tem uma pedagogia. E aí hoje não se justifica mais, sobretudo depois que Jesus veio ao mundo. Né? Pois bem, eu vou diferenciar aqui o ódio da raiva, porque as pessoas confundem facilmente uma coisa com a outra. No ódio, eu desejo o mal do outro, isso é pecado contra o 5º mandamento. Pecado contra o 5º mandamento não é só dar um tiro e matar o outro, não. É desejar a sua morte, o seu mal. Eu mato o meu irmão no meu coração. Isso é pecado grave. Quem estiver odiando não pode se confessar, muito menos comungar. Enquanto não chegar no primeiro grau de perdão. Qual é esse primeiro grau? É quando eu paro de desejar o mal e sou capaz de rezar minimamente pelo bem do meu inimigo. O que é rezar minimamente pelo bem do inimigo? Você não precisa desejar para ele uma mansão no Parkway, com cascata dentro da piscina, ou sei lá, ou qualquer tipo de benefício, tá? Que ele seja o mais santo da galáxia. Basta falar: Senhor, eu entrego fulano a tua justiça, que a justiça de Deus não falha, e a tua misericórdia. Pronto. Agora, na raiva, por exemplo, eu estou no primeiro grau de perdão, mas eu estou chateado com a pessoa, estou com raiva dela, não quero ver nem pintado. E aí, sentir raiva não é pecado, sentir simplesmente, desde que a raiva não vire um gelo, porque o gelo é pecado contra a caridade. Desde que a raiva não vire um soco, desde que a raiva não vire uma humilhação verbal, porque aí o pecado é o soco, é a humilhação verbal, que tiveram na raiva o seu motor. Então as pessoas às vezes se sentam no confessionário e vêm falar: padre, eu pequei por preguiça. Como assim? Não, eu tive preguiça de ir à missa. Mas você foi à missa? Fui. Se foi, você tem um ato virtuoso. Eu aperto a mão do fiel. Que bom. Você sentiu preguiça e foi à missa. Isso é virtude, isso é autossuperação. Pecado é sentir preguiça e não ir à missa. Então o problema não está na preguiça, está na falta à missa. Esse é o pecado. E aqui vocês estão vendo como o mundo espiritual é fantástico e ajuda o homem a ser melhor, a funcionar melhor, a ser mais feliz. Existem graus de perdão. Vejam, a pessoa está com muita raiva da outra, se ela quer distância dessa pessoa, do ofensor,
Se é porque, se essa criatura passar na minha frente, padre, eu vou fazer uma boa, eu vou falar poucas e boas. Então, é bom esse afastamento, que é para evitar o pecado. Porque ainda estou muito mexido. E cada um vai ficar mais ou menos mexido de acordo com o seu temperamento, de acordo com a sua psicologia. Então, se é para não ofender, não pecar contra esse irmão, e sobretudo com o nobre objetivo de depois eu me reconciliar, sempre nós devemos ter esse objetivo, sempre. Porque, mais uma vez, a gente vai ver gente de caminhada que tem pendências nesse campo. Então parece que a pessoa tem dupla personalidade, é um santão aqui, faz 1000 coisas, mas tem uma dívida de perdão com o pai, tem raiva, ódio de um chefe que lhe fez mal há não sei quanto tempo. Então, não é assim que você pode se acomodar e deixar essas pendências. Isso daí são desafios seus de crescimento, são lacunas na sua espiritualidade. Então a gente tem que encarar isso aí, para poder crescer, senão você não vai crescer plenamente, não vai se santificar, como diz Santa Teresa d'Ávila, num passo de morada espiritual. Então, num primeiro momento eu quero distância. Num segundo momento do perdão, eu não quero mais distância. Eu posso cruzar com a pessoa, se ela me cumprimentar, bom dia, eu cumprimento reativamente, bom dia. Depois, no próximo grau, eu já posso estar no mesmo ambiente. Antes eu tinha pedido para mudar de sessão, agora podemos trabalhar na mesma sessão. Depois eu passo para as atitudes ativas, de cumprimentar. Se de repente eu chego, tem uma rodinha de pessoas, vem cá padre, vem aqui. Aí eu chego ali, está lá o inimigo, oi, bom dia, boa tarde. Aí a pessoa me fez uma pergunta, eu respondo, eu também posso fazer alguma pergunta. A coisa já está melhorando. E o grau mais elevado qual é? É quando eu sou capaz de procurar o inimigo. Quando eu quero amá-lo de fato. Quando eu quero ter um relacionamento com ele. Por quê? Porque aí eu tenho amor máximo no meu coração. Aí eu estou vivendo a virtude da compaixão. Aí eu me assemelho maximamente a nosso Senhor Jesus Cristo. Aí eu dou o melhor exemplo para a sociedade. Vejam que, no que diz respeito às relações humanas, as virtudes podem se corromper pelo interesse, pelo egoísmo. Eu posso ser acolhedor para me exibir, por interesse particular. Eu posso ser simpático, eu posso ser hospitaleiro, tudo por interesse. Agora, ninguém perdoa por interesse. Não tem como, você não consegue. Então aí só o amor vai ser o motor. Esse deve ser o nosso maior dever de casa. Não só porque bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Olha de novo aí a inteligência espiritual, o horizonte maior. Eu penso no céu. Eu não vejo só essa vida aqui. Agora vamos lá. O que de pior pode acontecer no relacionamento humano? É uma briga, desavença. E aí agora eu sou completamente livre, porque eu decido que nada, nem ninguém vão me tirar a paz. Nada vai me fazer mal. Eu sou maximamente o Senhor da minha história, da minha vida. Então desculpem, e eu gosto de bater. Gosto. Se você está com mágoa, com ressentimento, você é uma pessoa emocionalmente burra. Sai daí, capivara. E se ficar magoadinho, magoadinha, eis-me aqui como espelho na tua frente, mostrando teu desafio de crescimento. Vamos crescer? Entendo, cada um está no nível, mas a gente precisa ter a capacidade de ouvir a verdade. Tem gente que não quer, porque é orgulhosa, tá?
Então, o diretor espiritual não tem medo de bater, que a gente bate para a pessoa crescer. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não fica se maquiando, não. Que bom que você faz muita coisa boa dentro da igreja, mas agora se volte para aquilo que é mais importante, para você crescer plenamente. Não trava a graça de Deus, não. Senão, você vai ficar marcando passo eternamente aí nesse degrau, e não sobe de morada. Na semana passada, eu falei fartamente sobre o belo exemplo de Santa Teresinha do Menino Jesus, inteligência emocional em alto grau, inteligência espiritual em alto grau. E nós temos também uma santinha que se destacou por essa virtude do perdão, Santa Maria Gorete. Tinha um rapaz que a assediava sexualmente. E um dia disse: se você não me der o que eu quero, eu mato você. E ele tentou a todo custo, e vendo que ela estava resistindo, resolveu matá-la. Ela foi esfaqueada e morreu. Demorou um tempo até ela morrer, mas a única preocupação de Santa Maria Gorete era convencer Alessandro de que o que ele queria era pecado e ofendia a Deus. Não conseguiu, ele foi, esfaqueou, ela queria perdoá-lo, mas ter certeza de que ele iria se converter e mudar de vida. No momento da morte, que ela dá esse perdão pleno a ele, na prisão o filme mostra isso, ele se converte. Cumpriu a pena inteira, saiu, virou religioso, para vocês terem ideia. E estava lá na Praça de São Pedro, assistindo a canonização de Maria Gorete. É disso que o mundo precisa. Perdoar não significa esquecer, cuidado. É decidir que esse registro da ofensa não vai mais me fazer mal. É optar pela paz. Então, perdão é muito mais para quem perdoa do que para o perdoado. Aí tem gente miúda que fica: depois de tudo que ele fez, eu vou perdoar? Eu vou dar esse gosto? Não merece não, padre. Eu não estou falando aqui de mérito, não. Não tenho dúvida que essa pessoa tem uma dívida. Aqui não se trata de justiça mais. Porque na justiça o devedor tem que pagar o que deve. Mas a misericórdia começa onde termina a justiça. Então eu simplesmente decido anular a dívida. Você me deve R$500, não precisa mais me pagar. É isso. Rancor adoece. Leia O Poder do Perdão, do Dr. Fred Luskin, presidente da Fundação Internacional para o Perdão, psicólogo clínico, que tem levado a cabo a maior pesquisa já feita sobre mágoa, rancor, ressentimento, ódio e perdão. Nesse livro ele fala das várias doenças advindas da falta de perdão. Então isso é uma prova científica de que a mágoa adoece. Vou citar algumas: alergias, dermatites de todo tipo, psoríase, dores crônicas como enxaqueca, fibromialgia, hipertensão, gastrite e câncer. Tem gente que está aí com câncer e vai morrer de câncer com a melhor equipe de oncologia, com o melhor tratamento. Um câncer que seria curável, mas que não vai ser, porque a raiz é a mágoa, é o ódio. Veja o prejuízo que você tem na mágoa. O ofensor entra por essa porta, você sai pela outra. Se convidá-lo para sua festa de aniversário, não me convide. Ainda leva o outro a um constrangimento. Estou arriscado a ouvir o que? Olha, eu tenho amizade com os dois, eu vou convidar os dois, vai quem quer. Pronto. Aí eu sei que o outro vai, eu não vou. Quem está se privando da festa, da amizade com o aniversariante? Sou eu. É burrice. Acorda, Alice, o coelho já vai longe.
Então o prejuízo é todo seu. Engraçado, né? A gente esquece que, às vezes, essa pessoa quer que eu morra. Aí eu acho que, se eu fizer alguma coisa, se tirar do meu círculo, eu estou, de certa forma, dando um ensinamento. Não estou dando ensinamento nenhum. Nenhum. Você não está nem aí para mim. Dr. Luskin fala no livro dele, interessante, que na mágoa é como se a gente tivesse um televisor diante de nós, o controle remoto na mão, que no caso das pessoas casadas normalmente fica na mão do marido, né? Que fetiche é esse que os homens têm com o controle de televisão, né? Mas enfim. Mas imagina, você com o controle na mão. Você pode assistir um documentário, você pode assistir um programa de humor, um noticiário, um programa, sei lá, de mundo animal, e resolve deixar a TV emperrada no filme de terror da mágoa, no canal da mágoa. Burrice. Eu tenho falado da bioquímica dos sentimentos negativos, especialmente do cortisol, que adoece, que envelhece. E aí a pessoa está lá constantemente fazendo o cortisol cair na corrente sanguínea. Um detalhe interessante. Acabei de esquecer o detalhe interessante. Onde é que eu estou? Bom, a TV está emperrada aí no canal da mágoa. Lembrei do detalhe interessante. Imagina a cena de horror. E eu vou falar de horror entre aspas. Por quê? Porque tem um interpretacional. Às vezes a mesma cena vista por outra pessoa, com outros valores, com outra cabeça, que às vezes não tem complexo, neuroses, não tem um impacto tão grande. Então a gente tem que sempre dar margem para o interpretacional, aquilo que eu já falei para vocês, o meu copo está meio cheio ou meio vazio. Depende do meu foco. Mas vamos lá, eu estou achando que é realmente o apocalipse o que está acontecendo aqui. Foram 5 minutos de humilhação há 10 anos atrás. Só que na cabeça e no coração do magoado, cada vez que ele se lembra, ele está sendo humilhado de novo. Ou seja, são 15 anos. Eu prolongo o pecado do pecador por 15 anos. Então a coisa sai de controle, o pecado dele passa a ser muito maior, porque toda vez que eu lembro, ele está me batendo, ele está me humilhando. Olha que doido! É doido isso. Tem que pegar quem tem mágoa e botar aí no agapape. Criatura louca. Para com isso de ficar se fazendo mal. Então vejam, que absurdo. E o Dr. Luskin fala que talvez a raiz principal do problema esteja no que ele chama de regras absurdas ou regras não cobráveis. O que é isso? É quando, por exemplo, a mãe fala assim: ah, filho meu, não pode ser ingrato não, padre. Não admito isso. Agora, por que essa mãe fala isso? Primeiro porque se acha, né? Ah, mãe que eu fui, tão boa, não admito isso. Minha irmã, vamos lá, um chá de real para a senhora aqui. Desde que o mundo é mundo, seres humanos são ingratos? Sim ou não? Sim. Então, nega, você tem um filho ou uma filha? Sim. É ser humano? Sim. Se os seres humanos podem ser ingratos, isso pode acontecer, por que não pode acontecer com seu filho? Porque é seu, é? Bonita. Você é tão especial assim, olha só a soberba por trás. E aí eu questiono, se amar é dar sem esperar nada em troca, será que essa criatura não está esperando, está dando e esperando um retorno? E aí, vamos lá, o que a fé nos propõe? Olha aí, eu vivo falando, venha fazer via sacra aqui na capelania.
toda sexta-feira, que aí você vai ver quem é que foi humilhado, quem foi vítima de ingratidão. Pronto, cai por terra tudo. Basta eu dar uma relembrada na via sacra, pronto, qualquer humilhação não é nada perto do que Jesus passou. Então, você pode ver que o problema da raiva, da mágoa está nos seus critérios. Sêneca fala no Tratado da Ira, um grande orador romano, vale a pena ler, procure lá, na internet tem. Tratado sobre a ira. Eu já citei aqui alguma vez, mas não custa nada relembrar. Essa situação de um ricaço lá de Roma, chamado Védius Pólio, que jogou no Lago das Lampreias um empregado que escorregou e caiu com a bandeja cheia de taças caras. E aí Sêneca começa a falar, no mundo de Védius Pólio, pessoas não escorregam, taças não se quebram. E olha, a gente vive essas pequenas coisas. Ou você não fica com raiva da sua empregada porque ela quebrou, por exemplo, uma caneca e descompletou o seu conjunto de 6 canecas. Eu estou falando do meu caso. Belo dia eu descobri que estava faltando uma caneca. Falei, bandida, nem me falou nada. E fiquei chateado porque na minha casa eu tenho espaço para receber até 6 pessoas. E agora, como é que eu ia fazer com uma caneca a menos? Se eu não teria como comprar outra igual, porque esse conjunto eu comprei fora daqui. Aí, num minuto, essas coisas que eu falei para vocês, que estão aqui no meu armário de referências, me fizeram entender o seguinte, padre burrinho, da próxima vez, meu filho, ao invés de comprar 6 canecas, compre 8. Porque aí quebrou. Tem para repor. E outra coisa, você não quebra caneca não, meu filho. Eu não precisei esperar. Uns 4, 5 dias depois, eu quebrei uma taça minha. Aí, engraçado, a gente tem o direito, né? Você, a dona da casa, tem. A pobre da moça que trabalha com você, ela tem que ser perfeita sempre. Fala sério. Olha as loucuras da cabeça da gente. Vamos lá. Níveis neurológicos. É um tema interessante em programação neurolinguística. Quando a gente diz, eu preciso perdoar, eu estou no nível da necessidade. Quando eu digo, eu posso perdoar, eu estou no nível da capacidade. Quando eu digo, eu quero perdoar, eu estou no nível da vontade. Mas, cuidado, porque às vezes eu digo, eu preciso, mas eu acho que eu não posso, não tenho capacidade. Ou eu quero, mas algo me diz que eu não preciso. O nível mais poderoso que a gente deve sempre trabalhar, sabe qual é? O nível da decisão. Por isso, procure sempre chegar ao eu vou perdoar. Porque quando você começa a falar, o fulano me fez uma orçada, mas eu vou perdoar, você está mandando uma mensagem para o seu inconsciente. Se você fica repetindo isso daqui a 3 meses, quando você falar eu vou perdoar o fulano, você está falando numa conversa. E aí, você já resolveu aquele seu entreveiro com fulano? Não, ainda não, mas eu vou perdoar. Aí, o seu inconsciente vai falar, vai? Quando? Tem 3 meses, você repete isso, está fazendo o quê? Fez o que até agora para isso? A gente se sente incoerente, vem uma espécie de chamado interior. E aí essa inquietude vai fazer com que eu me mexa. Então pense nisso. Mas agora vamos lá. Entender o perdão do ponto de vista bíblico. É a liberação ou cancelamento de uma obrigação. Biblicamente, o pecador é um devedor espiritual. Está lá no Pai Nosso. Mateus 6,12. Uma pessoa se torna devedora quando transgride a lei de Deus. 1 João 3,4. Cada pessoa que peca precisa suportar as consequências de sua própria transgressão. Ezequiel 18:20 diz o quê? O pecador deve perecer,
Nem o filho arcará com as faltas do pai, nem o pai com as faltas do filho. É ao mal que se imputará a sua malícia, é a pessoa má. Isso porque Deus castiga os que ama, conforme Apocalipse 3,19. Agora olha que interessante, o que está no versículo 21, desse mesmo trecho de Ezequiel. Se, no entanto, o mal renunciar a todos os seus erros para praticar as minhas leis, então não há de perecer. E como é que eu quero que ele pereça? Então Deus é bom em nos oferecer o seu perdão constantemente. Ah, padre, mas é a quarta vez que essa criatura pisa na bola. Começa a pensar aí no seu histórico espiritual e veja quantas vezes você já caiu no mesmo pecado. E a gente quer o perdão de Deus, né? E Deus perdoa. Então o perdão é um ato no qual o ofendido livra o ofensor do pecado, liberta-o da culpa pelo pecado. Há credor e devedor, ofensor e ofendido, e a dívida é anulada. Deus esquece quando perdoa, Hebreus 8:12. E tem uma passagem da vida de Santa Margarida Maria Alacoque, a quem Jesus apareceu e pediu a devoção do Sagrado Coração. Quando ela começou a falar, ela começou a dizer que estava vendo Jesus, o confessor, obviamente, prudencialmente, para ter certeza de que não se tratava de um engodo do diabo, falou: olha, se é Jesus mesmo que você está vendo, peça para ele me dizer qual foi o último pecado que eu cometi. Peça isso na próxima aparição, depois você vem aqui e me fala. Ela foi, teve a aparição de Jesus, voltou para ele. E aí? Jesus lhe apareceu? Sim. Perguntou o que eu pedi? Sim. Então, qual foi meu último pecado? O que ele falou? E Santa Margarida respondeu: ele disse que não se lembra. Arrepiou? Eu, quando perdoo, esqueço. E se a gente vai para o Diário da Divina Misericórdia de Santa Faustina Kowalska, o que Jesus diz? Quanto mais afundado estiver o pecador no pecado, mais direito tem a minha misericórdia. Olha aí. Isso é um alento para nós. E isso eu estou falando para você que não se perdoa de alguma coisa que você fez. Outra frase que Jesus fala: não há pecado tão grave que não possa ser aniquilado na fornalha ardente da minha misericórdia. Então, o auto-perdão é algo muito importante. Deus perdoa incondicionalmente, não importa quantos pecados você cometeu, nem a gravidade deles. Quem fica jogando isso na sua cara é o diabo, porque ele quer que você se sinta mal, que você se deprima, quer que você se mate no final das contas. Tudo que o diabo quer é isso. Então, não permita isso. E aí fica a dica. Eu falei do livro O Poder do Perdão, do Dr. Fred Luskin, e agora o Diário da Divina Misericórdia, que vai mudar o seu relacionamento com Deus e com as demais pessoas. Caríssimos, existe uma condição para o perdão, que é o arrependimento. Está lá em Atos 8:22. Se meu irmão se arrepender e pedir para ser perdoado, eu devo perdoá-lo. Mesmo que eu não consiga esquecer o pecado. E aí vamos para Lucas 17:3-4. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-o. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-o. Jesus ensina a perdoar 70 vezes 7 vezes, então não há limites desde que o pecador esteja arrependido. Qual é a ideia? Não sou capaz de voltar atrás e fazer um novo começo, mas posso começar agora e fazer um novo fim. Então essa é a condição do divino perdão, o arrependimento. Jesus também ensina, antes de fazer a tua oferta no altar, vai primeiro te reconciliar
com o teu irmão, para ele não te entregar ao juiz, e o juiz não te meter no cárcere, porque de lá não sairás até teres pago o último centavo. Agora, cuidado, que não é o perdão. Se libertamos o pecador de sua culpa sem arrependimento, encorajamo-lo a continuar em seus modos destruidores. O perdão não é a desculpa pelo pecado. Cuidado, porque tem gente que é boazinha, né? E aí fala, não, deixa quieto, padre, eu não vou mexer com isso não. Ele é muito polêmico, é brigão. Não, eu prefiro ficar na minha aqui. Veja, é obra de misericórdia, dar bom conselho e corrigir os que erram. Eu não posso me omitir diante do pecado do meu irmão. E muitas vezes, esse engolir, justo porque eu não tive a oportunidade de conversar, de colocar as coisas em pratos limpos, mas eu não sei conversar, vamos aprender. Faz o curso de Relações Humanas aqui, a gente vai ter nesse segundo semestre, se Deus quiser. A gente sempre tem que ir atrás do ferramental que a gente precisa para fazer a vida acontecer. Bom, então, eu preciso conversar com a pessoa. E aí, meus irmãos, às vezes a gente se acha bonzinho demais. Vou dar um exemplo meu. Tive um relacionamento, antes de ser padre, óbvio, né? Deixar bem claro. E me achava a encarnação da paciência. E a paciência se fez carne e habitou entre nós, na pessoa de Fernando Rebouças, eu. Aí, relacionamento indo muito bem, só que ela pisava na bola, e eu, não quero confusão, deixa. Ela é um pouco mais exaltada, não, eu engulo, deixa quieto. Um belo dia, chegou do salão, eu disse, senta aí. Aí eu peguei o papiro e desenrolei. Eu comecei lá no Cretáceo, ou no Jurássico, e falei tudo. Até aquele dia, eu não sabia que eu tinha essa capacidade, que a minha memória, não tinha mágoa, ressentimento não, mas eu estava de saco cheio já. E as coisas foram se acumulando, um belo dia, vomitei tudo em cima da criatura. Aí, listei tudo e falei, por causa disso, nossa relação termina aqui. Ela, o quê? Como assim? Transitou em julgado? STF? STF, transitou em julgado. Fazer o quê? Me leva em casa. Levei. No outro dia, me mandou uma cesta de lanche. Aí eu, já conheci isso. Estratégia de mulher para, reconquistar. Aí a minha amiga, mas tem uma carta lá dentro, vai ler. Aí, não, vou ler não, já sei o que vai falar, quero não. Comer, eu acho que vou. Aí fui lá, comer. E a carta estava olhando para mim, olhando para a carta. Eu resolvi abrir. E ali, ela começa a falar, realmente, reconheço várias coisas que você falou, não vou entrar no mérito da questão também, das suas questões. O que vem ao caso aqui sou eu lhe peço desculpas por isso. Agora, preciso lhe dizer uma coisa. Você sempre disse que me amava. E se de fato você me amou, você não me deu a oportunidade de me corrigir, de lhe provar que também o amava. Acho injusto o que aconteceu. E lhe peço outra chance. Cara, toim. Falei, verdade. A criatura não tem bola de cristal. Não dê a ela a oportunidade de mudar. E isso acaba sendo cruel, de certa maneira. E tem gente que é assim. Quando você vê, o casamento acabou. Então, a gente precisa conversar. Porque perdão requer isso, requer diálogo. Bater bola. Então, cuidado se você tem esse temperamento bonzinho, mas fica guardando as coisas. O perdão fala de misericórdia, mas não deve ser confundido com a tolerância e a permissividade do pecado. E olha, a regra, pega aí a sua Bíblia, Mateus 18, 15 a 17. Vamos lá.
Mateus 18, 15 a 17 diz o quê? Se teu irmão tiver pecado contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Então, só há dois. Se não te escutar, toma contigo uma ou duas pessoas, a fim de que toda a questão se resolva pela decisão de 2 ou 3 testemunhas. São 2, 3 falando sobre o erro, que realmente ele está errado. Se recusa a ouvi-los, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Mas dificilmente as pessoas trazem para nós, para a igreja, para que a gente possa ajudar. Pois bem, a Bíblia ensina que o direito de vingança pertence a Deus. Romanos 12, 17 a 21. O perdão, contudo, não é simplesmente uma recusa a se vingar. Lembrando que a vingança é uma deformação da virtude da justiça. Cuidado. Parece justiça, mas não é. Algumas vezes a pessoa ofendida abstém-se de responder ao mal com o mal, mas não está querendo libertar o pecador de sua condição de transgressor, mesmo quando o pecador se arrepende. Então, não se pode negar perdão ao pecador arrependido. Jamais. Porque se você negar, Deus vai negar o perdão dele para você. Então, eu não esqueço, mas eu desculpo, ou seja, eu tiro a culpa, porque ele está arrependido. E aí, como podemos perdoar? O pecado danifica as relações entre as pessoas, como prejudica a nossa relação com o Criador. A pessoa contra quem se pecou frequentemente se sente ferida, talvez irada pela injustiça do pecado cometido. O perdão é necessário para a cura espiritual da relação, mas precisamos preparar os nossos corações para perdoar com tudo isso que eu disse. Precisamos aceitar a injustiça do ferimento, a deslealdade do pecado. Ou seja, tem gente que sonha com um mundo de perfeita justiça. No mundo dos homens não vai haver perfeita justiça, só na eternidade. Pois bem, um último ponto, perdoar a Deus. Tem gente que no caso de um luto, poxa padre, Deus levou meu filho, uma pessoa tão boa e tem tanto bandido solto, a pessoa está brigada com Deus, está magoada com Deus. Sai dessa. Quem está magoado com Deus não conhece Deus. Falta muita teologia aí, porque Deus jamais vai ser injusto. Então são outras questões que estão por trás. E aí você vai precisar de ajuda. Eu quero terminar com uma história que diz assim: havia 2 irmãos que desde pequenos aprenderam com os pais a serem muito unidos. Assim que cresceram, foram morar em fazendas vizinhas, separadas apenas por um lindo riacho. Os irmãos trabalhavam juntos na criação de gado leiteiro e, por serem tão unidos, tudo ia muito bem. Porém, um dia, a situação mudou. O irmão mais velho ficou furioso com o irmão mais novo por causa de um erro na contabilidade que os fez tomar prejuízo. Então, houve uma briga muito feia entre eles. Os dois discutiram e aquela pequena falha se transformou numa troca de ofensas, seguida por semanas de total silêncio entre eles. Em uma manhã, um homem simples bateu à porta do irmão mais velho e, ao ser atendido, disse: bom dia, estou procurando algum trabalho. Tenho muita experiência com carpintaria. Você tem algum serviço para mim? E o fazendeiro respondeu: bom dia, sim, tenho. Até que você me venha calhar. Está vendo aquela fazenda ali além do riacho? É do meu irmão mais novo. Nós tivemos uma briga muito feia, já faz tempo que não nos falamos. Sim, disse o carpinteiro, prossiga. E o irmão continuou: eu não suporto mais sair na minha varanda e ter que olhar para ele. Então, por favor, use a madeira que está guardada no meu celeiro para construir uma cerca bem alta. Entendi, disse o carpinteiro. Então, me mostre onde está o resto do material e eu vou fazer o que está me pedindo. O irmão mais velho entregou todas as ferramentas ao carpinteiro e foi resolver alguns assuntos na cidade. Enquanto isso, o homem ficou ali cortando, medindo madeira o dia todo.
Já no final da tarde, quando o fazendeiro voltou para casa, não acreditou no que viu. Ao invés de levantar uma cerca, o carpinteiro havia construído, pasmem, uma ponte, ligando as duas margens do riacho. O irmão mais velho ficou furioso e disse ao homem: seu atrevido, moleque, você sabe muito bem que não foi isso que eu mandei você construir? Está querendo me afrontar? Porém, ao olhar novamente para a ponte, ele viu o irmão mais novo correr de braços abertos ao seu encontro. Glória a Deus, eu sabia que você não era uma pessoa ruim. Quero que você saiba que você é mais que um irmão para mim. Você é meu melhor amigo e eu estava com saudades. Você mandou construir essa ponte mesmo depois dos erros que eu cometi com o nosso dinheiro? Eu agradeço o seu perdão e peço perdão pela minha incapacidade de tomar esse tipo de atitude. Meu irmão, eu te amo. Emocionado, o irmão mais velho esqueceu as mágoas e foi ao encontro dele, em lágrimas. Eles se abraçaram, choraram muito em cima daquela ponte. Ao ver aquela cena, o carpinteiro pegou suas coisas, virou as costas e quando estava indo embora, ouviu o irmão mais velho dizer: Ei, espere aí, senhor. Me perdoe. Eu preciso lhe pagar pelo seu serviço maravilhoso. Você me ajudou a restaurar o meu relacionamento com meu irmão e me fez sentir o quanto que é bom ter minha família de volta. Quanto lhe devo? Então o homem respondeu: não me deve nada, meu amigo. Só de ver vocês dois tendo uma nova chance, já me deixou muito satisfeito. Essa é a minha missão. Mas o fazendeiro insistiu: como assim? Pelo menos diga o seu nome para que eu possa sempre me lembrar do Senhor. Meu nome? Jesus, respondeu o carpinteiro, indo embora em seguida. Bom, se você tem dívida de perdão com alguém, a partir de hoje, priorize isso na sua vida. E eu não falo só de você estar magoado com alguém, mas se você feriu alguém, vá pedir perdão, vá se desculpar. E lembre-se que a Sagrada Escritura diz: quem se humilha será exaltado. Escolha o que você quer na sua vida, paz interior. Escolha o que você quer para além desta vida. O céu, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.